jornalista, repórter, e aí está lançando a biografia não autorizada de Felipe Neto. Boa noite, tudo bom, Nelson? Boa noite, Chico. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem? Primeiro me conta aí como é que foi essa ideia e por que não foi autorizada a sua biografia. Então, Chico, foram 10 meses de apuração, redação e pesquisa para produzir essa biografia. Ela não foi autorizada, a gente conversou primeiramente falou com o Felipe, olha, a gente está fazendo um trabalho sobre você, queremos conversar com você, mas ele preferiu não participar do trabalho, é até um direito dele, mas ele em nenhum momento se opôs ao trabalho. Só foi mais um desafio para a gente, porque fazer uma biografia de uma pessoa que está 24 horas na internet falando, fazendo vídeo e brigando com o presidente é difícil, mas foi bem bacana de fazer. E você conseguiu remontar a infância e a adolescência dele? Sim, é um dos momentos até mais importantes da apuração, porque são partes da vida dele que não estão registradas na internet. Ele tem mais de 10 anos da vida dele públicas e catalogadas em Twitter, YouTube, Facebook, tudo que você puder imaginar de rede social, tá o Felipe Neto lá. Então, a infância dele foi a parte mais difícil, que a gente teve que procurar a família, a gente não teve acesso à família dele, isso é um ponto importante até de se destacar, mas fomos atrás de amigos de infância, amigos da adolescência, contaram como o Felipe era, como é que foi a educação dele, a origem, família fervorosamente católica, o porquê dele não ser católico atualmente, enfim. A gente foi contando um pouco dessa trajetória dele para mostrar como é que uma pessoa saiu do subúrbio do Rio de Janeiro, de uma classe média baixa, apesar de ter estudado no colégio particular, é, e se transformou nas maiores potências aí da internet atualmente, com 70 milhões de seguidores. Foi uma das partes fundamentais do livro, essa parte da infância. É até uma curiosidade para os fãs também. Os fãs que procuram saber de tudo dos ídolos, tem muita coisa, tem muita informação bacana ali para os fãs. Como é que surge essa coisa dele virar youtuber e esse sucesso de Felipe Neto? Felipe Neto, por exemplo, em minha casa, eu conheço Felipe Neto, ele frequenta a minha casa muito mais do que eu gostaria por causa de meus filhos. E às vezes eu me chateio, falo, pô, essa vozinha dele me chateia, pelo amor de Deus, João, para aí de Felipe Neto o dia inteiro, não tem outra coisa pra você ver, só Felipe Neto. Mas como é que se constrói esse. Ele não pode nem usar mais a palavra mito. Como é que se constrói esse sucesso Esse fenômeno, esse né? fenômeno? Obrigado pela ajuda. Exatamente. O Felipe ele começou, ele foi se modificando, foi se transformando. Ele é uma pessoa que não faz nada aleatoriamente. Ele começou com um hater na internet, ele falava mal de tudo e de todos, criticava costumes, era de certa forma até preconceituoso, machista, homofóbico, outros preconceitos possíveis. Ele trouxe isso para a vida dele no início da internet e ele construiu um nicho de público. Esse nicho se manteve, ele levou esse nicho também para os negócios dele de início da carreira dele, ele criou um mega site de humor, o Parafernália, que é um dos principais canais de humor do país, e ali ele já consolidou o nome dele no ramo. Ele já tinha uma história, ele consolidou o nome dele como um dos principais expoentes da internet brasileira. Para você ter o Felipe Neto hoje na sua casa, Chico, todo dia num vídeo para os seus filhos, essa parte é mais da transformação dele nos últimos anos. Desde 2015, 2016, ele transformou totalmente a marca dele, parou de falar palavrão, de certa forma, algumas vezes fala, mas nos últimos vídeos dele, você pode pesquisar, é raro dele soltar algum palavrão, isso é até algo que ele se policia bastante. Mas ele transformou totalmente a marca dele, passou a fazer amenidade na internet, brincadeiras, é, músicas, paródias. O recorde dele é um vídeo de 85 milhões de visualizações, 80 milhões de visualizações de uma paródia da música Rebuliço, por exemplo. Então, ele virou um entertainer, uma pessoa que fica ali fazendo entretenimento para as crianças, para adolescentes, para adultos também. Quem buscar brincadeiras na internet vai encontrá-lo. Só que ele tem diversas personas na internet e ele vai diversificando isso nas redes sociais dele. No Twitter, ele é o policial politicamente correto que está ali para ver o que está errado na visão dele
e para pensar seguir um pensamento mais progressista. Ele é muito direto nesse ponto. Então, hoje ele é um principal rival do Bolsonaro nas redes sociais. Pode ter certeza que é o Felipe Neto. E essa politização, esse foco que ele teve também vem nesses últimos 2 anos e isso não atrapalha a outra persona dele? O outro lado dele? Chico, é algo que a gente também explica no livro. É tudo muito calculado. Ele perde contratos, ele já afirmou isso em algumas entrevistas, por exemplo, que ele perdeu ano passado 2 contratos que o fizeram ter um prejuízo de 7 milhões de reais. Não prejuízo, mas ele deixou de ganhar 7 milhões de reais. Mas ele cresce de uma forma gigantesca no Twitter, por exemplo, e no YouTube. De 2016 para cá, ele ganhou 30 milhões de seguidores no YouTube. Ele é o segundo maior youtuber do Brasil atualmente, está passando o Whindersson Nunes em algum tempo próximo. Então, eu diria que é algo muito calculado. Ele também tem um sentimento, eu diria até um ego muito forte nessa sensação de ter influência. Ele gosta de ter influência não só do entretenimento, não só cultural, como também política, de negócio, de costume, de seguir tendência, de marcar o ponto dele e riscar uma linha no chão e falar assim, a partir daqui eu ditei um costume, eu ditei uma tendência. E isso rende alguns contratos também, não quer dizer que ele perca dinheiro a ponto de ter prejuízos, a ponto de repensar a marca dele. Por exemplo, de 2018 para cá, ele virou garoto propaganda da Americanas.com, que é um site de e-commerce. Então, é algo que ele faz isso sempre pensado. Nada ali é por acaso. Tenha certeza disso. A gente está conversando com Nelson Neto, ele é jornalista, repórter e lançando a biografia não autorizada de Felipe Neto. Nelson, o irmão de Felipe, Lucas Neto, ele trabalha num segmento mais de crianças, né? Exato. Quando é que surge? Lucas vem junto com o Felipe, ele veio depois, ele veio na onda. Como é que essa família de youtubers se deu? Não, boa pergunta, Chico. É uma fortaleza ali da internet, né? Você vê que são 2 gigantes. Então, o caso do Lucas é outra reviravolta incrível que seguindo tendências mais uma vez. O Lucas, como o Felipe, era um hater. Ele xingava, criticava, era homofóbico, fazia comentários machistas. Por exemplo, não sei se vocês lembram da VTube, do Big Brother Brasil. A VTube era uma adolescente em 2016, ela processou o Lucas Neto, porque o Lucas Neto começou a xingá-la em vídeos no YouTube e ganhou até o processo, uma bela quantia pela Justiça de São Paulo. E o Lucas Neto, ele reavaliou o posicionamento dele e a partir de 2017 ele se tornou um criador de conteúdo para crianças e para pré-adolescentes. Foi adaptando os conteúdos, foi profissionalizando, trouxe pedagogos, trouxe pessoas voltadas mais ao universo infantil e de 2018 para 2019 ele definitivamente virou um youtuber de crianças, de 0 a 6 anos principalmente, é o público principal do Lucas Neto, e ele também é gigantesco, não só no YouTube, mas também no cinema. Ele agora está lançando o 12º filme dele de streaming, então é algo inimaginável para alguém que começou em 2015, 2016, soltando ódio na internet. São dois exemplos de como a marca vai se modelando e como Agora os negócios você vão tá se diversificando ao longo do tempo. Você está falando isso, Nelson, e eu estou aqui pensando como é que a internet, que é tão ácida e que cancela com tanta rapidez costumes como esse, você vê, por exemplo, esse último exemplo que a gente tem agora, óbvio que não dá para comparar, mas com o DJ Ives, esse cancelamento que foi, ele agora até há pouco foi preso, e muita força com a proporção que isso se deu. Como é que a gente tem posturas homofóbicas, você disse que eles eram haters de internet, e como é que eles conseguem desfazer esse cancelamento ou essa postura de registros que ficam e conseguem construir uma imagem completamente diferente, um num campo e outro em outro? Sim, exatamente. Essa modificação, essa diversificação aconteceu anos atrás, Chico. No caso do Felipe, ele
tornou a tratar de pautas feministas, pautas contra a homofobia, contra o racismo, a partir de 2015. E ele, de início, ele tentou fazer uma retratação pública dia sim, outro também. Se você procurar nos vídeos antigos do Felipe Neto, são diversos vídeos em que ele vai listando todas as bobagens, na visão dele, todas as bobagens que ele dizia no início da trajetória dele no YouTube. Ali você tem tweets, você tem vídeos, enfim. E aí ele faz vídeos criticando ele mesmo. E aí ele tenta apagar o que ele fez ou amaciar um pouco a imagem dele. Isso ele vai fazendo, ele vai galgando um espaço, vai elevando a trajetória dele até ele se estabelecer. Ele formou um público e nesse público ele fez uma base de sustentação e dali só foi crescendo. É o mesmo caso do Lucas. O Lucas, ele tentou retificar, fazer um corretivo na trajetória dele, apagou aquela imagem, fez retratações públicas, trouxe um novo perfil, e aquilo ali foi crescendo a ponto de se tornar o que é hoje. É fundamental dizer, Chico, que eram épocas diferentes. 2016, 2015, ali, eles foram modificando. Quando o YouTube, por exemplo, o Felipe tinha 10 milhões de seguidores no YouTube e o Lucas Neto nem isso, tinham 3 ou 4 milhões de seguidores. Era um número muito baixo comparado com o que é hoje. Hoje eles têm 45, 35, então, respectivamente. Então, são realidades diferentes. Por isso que hoje a base de sustentação deles é tão definida, tão forte, que aquele passado já está consolidado como algo passado. Aquilo já não é mais ligado à imagem deles. Eu vi, inclusive, a participação de Felipe Neto no Roda Viva, e inclusive ele sendo apertado nesse sentido. Agora, ele também é apaixonado pelo Botafogo, eu soube que ele chegou a patrocinar o clube, que loucura é essa aí? Tem isso sim, tem isso sim. O Felipe, ele faz isso até de graça, e até pagando. A gente conta no livro que o Botafogo está uma tentativa muito grande para virar um clube empresa, por exemplo, e o Felipe está oferecendo alguns milhões. Pelo menos ofereceu, até ficar chateado com uma derrota do Botafogo ano passado, e disse que ofereceu 3 milhões de reais para o Botafogo, caso o Botafogo virasse um clube empresa. Mas o Felipe já foi patrocinador, ele já bancou do próprio bolso parte do salário de um uruguaio que veio jogar no Botafogo, o Aguirre. A gente conta também um pouco da relação dele com os amigos botafoguenses, que ele banca uma pelada de amigos botafoguenses também aqui no Rio, e o Botafogo, para ele, muda o cotidiano. Ele já saiu do aniversário dele para ver um jogo do Botafogo, por exemplo, para o jogo do Botafogo no Campeonato Carioca, uma estreia contra um time do interior do Rio, Macaé, por exemplo. Então, a gente conta essas histórias no livro que são bem bacanas, para mostrar um pouco da personalidade dele. Esse é um das ideias do Felipe, das curiosidades dele, que ele é viciado, ele é fanático pelo Botafogo. Foi até notícia que ele foi visto na pandemia furando aí jogando uma pelada, depois se desculpou, não foi, Nelson? Exatamente. Mas A gente cita essa pelada e a gente cita também a postura do Felipe, quando que ele é muito crítico, né? Ele é muito crítico com aquilo que ele não considera certo. Na pandemia ele levou esse criticismo dele à 10ª potência. Mas quando aconteceu essa questão da pelada, ele foi muito criticado também. E a gente compara a postura dele, que ele fez pouco caso das críticas, fez um certo deboche também em alguns momentos. Traz um pouco dessa personalidade dele, de quando critica, firma o pé, mas quando é criticado, parte um pouco para o deboche. É um livro que traz essas questões, Chico. A gente mapeia o Felipe Neto, um youtuber com 70 milhões de seguidores e foco da discussão política, cultural, comportamental do país hoje em dia, queira ou não queira, assim que está se botando debate público, e ele está no debate público, né? O livro já está disponível nas livrarias, plataformas, como é que está essa distribuição, Nelson? Boa pergunta, Chico. A distribuição o livro mais uma vez é pela Máquina de Livros, editora aqui do Rio.
Ele está nas principais livrarias do país, nas lojas físicas, nas lojas, no e-commerce também, nos sites, também na Amazon, Submarino, Americanas.com, e no site da Máquina de Livros, www.maquinadelivros.com.br. É só entrar lá, tem logo de cara a capa do livro, Felipe Neto, influenciador. É só entrar lá, fazer o pedido que a gente entrega em todo o Brasil. Tá bem bacana o livro. Nelson, a gente achou aqui uma camisa do Botafogo com o patrocínio dos irmãos Neto. Eu acho que é essa. Mostra aí. É essa aí, né? Essa mesmo, Uma loucura. mesmo. Você vê que ele tem o patrocínio nos ombros, né? É incrível, muito bom. Obrigado, Nelson. Boa sorte aí no lançamento do livro, viu? Um abraço, meu amigo. Eu agradeço, Chico, e a gente está à disposição aqui, qualquer coisa é só chamar.